Olá, eu sou a professora Maria Manuela e essa é a aula de anatomia do sistema circulatório. O sistema circulatório é constituído por uma bomba contrátil propulsora que é o coração. Ele vai ter a função de impulsionar o sangue para todo o corpo. Esse sangue vai ser transportado através dos vasos sanguíneos até os capilares, onde vai ocorrer as trocas gasosas entre oxigênio e dióxido de carbono. O sangue vai ser a substância a ser transportada através dos vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, que fazem parte do sistema linfático, estão altamente associados a esse sistema. Por isso, eles também são estudados juntamente com o sistema circulatório. Esse sistema exerce inúmeras funções. Dentre elas temos transporte, regulação e defesa. Nós vamos ter sendo transportado a partir do sistema circulatório oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, metabólitos, vitaminas, hormônios e calor. Vamos ter também a regulação da pressão arterial, da osmolaridade do sangue, do pH e da temperatura corporal. Por fim, como função de defesa contra patógenos, graças ao sistema imune, onde seus constituintes celulares são transportados para os tecidos-alvo pela corrente sanguínea. Aqui nós temos um pequeno resumo desse sistema. A bomba contrátil propulsora, que é o coração, é um vaso modificado que tem a função de impulsionar o sangue. O lado direito do coração é responsável pela circulação pulmonar, ou pequena circulação, e o lado esquerdo do coração é responsável pela circulação sistêmica, ou grande circulação. Na circulação pulmonar, o sangue pobre em oxigênio vai ser enviado aos pulmões através do tronco pulmonar para ser oxigenado. Esse sangue retorna ao coração pelas veias pulmonares e vai ser impulsionado para todo o corpo através da artéria aorta. Na maioria das vezes, as veias são representadas em azul e as artérias em vermelho, mas isso não é uma regra. Porém, por causa disso, algumas pessoas acreditam que as veias conduzem sangue desoxigenado e as artérias sangue oxigenado, mas nem sempre é assim. Em azul, o que temos são os vasos que conduzem o sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Em vermelho, temos os vasos sanguíneos que transportam sangue rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Na circulação pulmonar, a gente tem artérias que vão ser representadas em azul, que é o tronco pulmonar, e as artérias pulmonares. Isso porque o sangue que passa através delas é o sangue pobre em oxigênio que está indo para os pulmões para ser oxigenado. Esse sangue retorna ao coração pelas veias pulmonares. Como esse sangue acabou de ser oxigenado, essas veias são representadas na cor vermelha. Na verdade, a diferença entre veias e artérias é que as veias trazem o sangue de volta para o coração e as artérias levam o sangue para longe do coração. Já que estamos falando do sangue, vamos começar com ele. O sangue é um tecido conjuntivo que consiste em células circundadas por uma matriz extracelular líquida. Essa matriz é chamada de plasma sanguíneo e suspende as células presentes no sangue. Se uma amostra de sangue for centrifugada, como é o caso do segundo frasco, componentes celulares se depositam no fundo, pois são estruturas mais densas, enquanto o plasma, que é menos denso, forma a camada na parte superior. Vamos agora ver em detalhes cada um dos componentes presentes no sangue. Temos entre 46% e 63% de plasma nesse volume sanguíneo. Sua composição vai ser de proteínas plasmáticas, solutos e água. 92% do plasma é constituído de água e ela vai ter a função de transportar moléculas orgânicas e inorgânicas, elementos figurados e conduzir calor. As proteínas plasmáticas são a albumina, globulinas, fibrinogênio
e outras proteínas com função regulatória. São essas as proteínas que a gente estudou lá no sistema urinário, que elas geralmente não conseguem atravessar a membrana de filtração glomerular. Dentre os solutos presentes no plasma, a gente tem como exemplo os eletrólitos, que são os íons sódio, potássio e cálcio, por exemplo. Nutrientes orgânicos, que incluem os lipídios, carboidratos e aminoácidos. E resíduos orgânicos, que são transportados até locais específicos para sua quebra ou excreção, como, por exemplo, a ureia, ácido úrico, creatinina, bilirrubina e íons amônia. De 37% a 54% da amostra de sangue vai ser formado por elementos figurados, que são em sua maioria os glóbulos vermelhos. Os 0,1% restantes são as plaquetas e os leucócitos. As plaquetas são formadas por uma célula enorme chamada megacariócito, que vai ser importante na defesa contra a lesão dos vasos sanguíneos. Dentre os leucócitos, nós temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Essas células fazem parte do sistema imune e vão atuar na defesa do organismo. O foco nessa aula vai ser o coração, então vamos começar pela sua localização na caixa torácica. Aqui nós temos uma visão frontal, lateral e transversal da cavidade torácica para podermos visualizar a posição do coração, que se localiza no mediastino, representado aqui na cor verde, mais especificamente no mediastino médio. Existe o mediastino superior e o mediastino inferior. No mediastino inferior, a gente tem o mediastino anterior, médio, onde se encontra o coração, e o mediastino posterior. Mediastino é uma região localizada entre o externo, anteriormente, coluna vertebral, posteriormente, e entre os pulmões, lateralmente. Além do coração, no mediastino nós vamos ter várias outras estruturas, como por exemplo, os grandes vasos da base, que são os vasos que entram e saem do coração, a traqueia e o esôfago. Percebam que esse local é muito protegido, tanto pela caixa torácica como pelos órgãos que estão em volta do coração. Sendo assim, o coração se encontra numa posição privilegiada. A forma geral e a orientação do coração são a de uma pirâmide que caiu e está apoiada sobre um de seus lados. O ápice dessa pirâmide se projeta para frente, para baixo e para a esquerda, enquanto a base fica oposta. É na base que a gente vai encontrar os vasos da base, os vasos que entram e saem do coração. Temos 4 faces no coração. Uma face pulmonar esquerda, que está em contato com o pulmão esquerdo, uma face pulmonar direita, que está em contato com o pulmão direito, a face externocostal, que está em contato com o osso externo, e uma face diafragmática que repousa sobre o músculo diafragma. Nessa visão, nós podemos ver a face externocostal, a face diafragmática e a base do coração. Na base do coração, a gente encontra os vasos da base. O coração é revestido pelo pericárdio, que apresenta 3 folhetos. O folheto mais externo é o pericárdio fibroso e a parte mais interna é o pericárdio seroso, que possui 2 lâminas. Uma parietal, que está em contato com o pericárdio fibroso, e a lâmina visceral, que está em contato com a víscera, o coração. Entre as lâminas parietal e visceral, existe uma película de líquido, e esse líquido é lubrificante e chamado de líquido pericárdico. A função dele é fazer com que essas lâminas deslizem uma sobre a outra, e isso ajuda o coração durante a sua contração, pois reduz o atrito entre essas lâminas. O pericárdio seroso é a camada mais externa do coração, e é conhecido também como epicárdio.
Vimos agora há pouco que o sangue que chega ao coração vai ser impulsionado para os pulmões para ser oxigenado e vai retornar ao coração para ser bombeado para todo o corpo. Nós vamos ter várias câmaras onde esse sangue vai passar. Para entender melhor a circulação do sangue dentro do coração, vamos imaginar duas bombas, a bomba direita e a bomba esquerda. As duas juntas formam o coração. A bomba direita vai receber o sangue desoxigenado que vem de todo o corpo através das veias cavas superior e inferior. Essas veias desembocam no átrio direito, que é uma das câmaras do coração. Do átrio direito, o sangue segue para o ventrículo direito e a partir do ventrículo direito, o sangue vai ser bombeado para os pulmões através do tronco pulmonar, que logo se ramifica em artérias pulmonares. Nos pulmões, esse sangue vai receber o oxigênio e vai liberar o dióxido de carbono. Em seguida, vai retornar ao coração pelas veias pulmonares para a bomba esquerda. Esse sangue vai chegar ao átrio esquerdo e logo segue para o ventrículo esquerdo para ser bombeado para todo o corpo através da artéria aorta. Já nos tecidos periféricos, vai haver a troca entre oxigênio e dióxido de carbono. O sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio agora vai retornar ao coração e tudo se repete. Um corte através do coração revela suas cavidades internas. Essa é a bomba direita e essa a bomba esquerda. Cada bomba vai ter um átrio e um ventrículo. Átrios e ventrículos estão separados por septos. O septo interatrial separa os átrios direito e esquerdo e o septo interventricular separa os ventrículos direito e esquerdo. Átrio e ventrículo da bomba correspondente, entretanto, possuem uma comunicação, que pode estar aberta ou fechada, a depender de quem está contraindo e quem está relaxando. Existem dois movimentos que o coração faz, que é a contração e relaxamento. Eles recebem outros nomes. Esses nomes são sístole para a contração e diástole para o relaxamento. Enquanto os átrios estão em diástole, os ventrículos estão em sístole e vice-versa. Resumindo, existe uma alternância entre contração e relaxamento. Se não fosse dessa forma, o sangue não seria bombeado de maneira correta através dos vasos que entram e saem do coração. Porque quando uma câmara contrai, a outra precisa estar relaxada para receber o sangue. Quando o sangue chega no átrio direito, ele logo passa para o ventrículo direito através dessa comunicação que existe entre átrio e ventrículo. Quase todo o sangue passa do átrio para o ventrículo antes mesmo do átrio entrar em sístole. Isso ocorre por causa do próprio movimento do sangue a favor da gravidade. O resto do sangue é impulsionado para o ventrículo direito através da sístole atrial. Quando o ventrículo se enche de sangue, no caso o ventrículo direito, ele vai entrar em sístole para enviar o sangue para o tronco pulmonar. Agora você pode me perguntar, mas o sangue não retorna para o átrio direito? Isso não acontece graças à presença das válvulas que fecham essa comunicação durante a contração ventricular. Isso ocorre tanto no ventrículo direito como no ventrículo esquerdo. Outra coisa, enquanto o átrio direito recebe sangue das veias cava, o átrio esquerdo está recebendo sangue das veias pulmonares. Enquanto o ventrículo direito recebe o sangue do átrio direito, o mesmo acontece com o lado esquerdo do coração. E enquanto o ventrículo direito envia o sangue para o tronco pulmonar, o ventrículo esquerdo envia sangue para a aorta. Resumindo, a bomba direita e esquerda funcionam de forma sincronizada.
Agora, para detalhar essas câmaras cardíacas, vamos visualizar uma a uma. Nesse esquema, foi feito um corte para visualizarmos o átrio direito internamente. A parede anterior, que foi rebatida, apresenta músculos pectíneos, que deixa sua parede enrugada. Já a parede posterior do átrio direito é lisa, e entre o átrio direito e esquerdo, nós temos o septo interatrial. Nele, encontramos a fossa oval, que no feto era o forame oval, uma abertura que permitia a comunicação entre os átrios. Isso é importante durante o desenvolvimento fetal. No átrio direito, nós temos também a abertura para as veias cava superior e inferior e para o seio coronário. Na região anterior do átrio direito, temos a aurícula direita. Passando do átrio direito, temos o ventrículo direito. Tanto o ventrículo direito como o esquerdo apresenta trabéculas cárneas, que são essas estruturas musculares por todo o seu revestimento interno, e apresenta essas projeções musculares que são os músculos papilares. Esses músculos prendem as cordas tendíneas, que são essas estruturas filamentosas pertencentes às válvulas cardíacas, que logo mais vamos conhecer. O septo interventricular separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo e a válvula do ventrículo direito é chamada de válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Válvula é a estrutura que fecha a comunicação entre átrio e ventrículo e é formada por válvulas. No ventrículo direito temos também a válvula do tronco pulmonar, que é a estrutura que abre e fecha o acesso do ventrículo direito ao tronco pulmonar, que é por onde o sangue passa para ser levado aos pulmões. Ao contrário do átrio direito, o átrio esquerdo possui parede lisa, tanto a anterior como a posterior. Ele possui as aberturas para as veias pulmonares, que são 4. Elas que trazem o sangue de volta para o coração. O ventrículo esquerdo também apresenta trabéculas cárneas e músculos papilares, assim como o ventrículo direito. A válvula do ventrículo esquerdo é chamada de válvula atrioventricular esquerda, bicúspide ou mitral. Ela é formada por 2 válvulas, por isso recebe o nome de bicúspide. Temos também no ventrículo esquerdo a comunicação com a artéria aorta e a principal diferença entre ventrículo direito e esquerdo é a espessura do miocárdio. O coração apresenta 3 camadas. Nós já conhecemos a mais externa, que é o epicárdio. A intermediária, que é a maior das 3, é o miocárdio. O ventrículo direito apresenta miocárdio relativamente fino, quando comparado com a espessura do miocárdio do ventrículo esquerdo, o que podemos confirmar ao visualizar essa imagem de um coração real. Isso acontece porque o ventrículo direito bombeia sangue para a circulação pulmonar e os pulmões estão ao lado do coração. Logo, não é necessário tanta força para bombear o sangue. Já o ventrículo esquerdo vai bombear sangue para todo o corpo. Então, esse é o motivo da diferença de espessura do miocárdio entre ventrículo direito e esquerdo. É a força que esse ventrículo vai ter que exercer para impulsionar o sangue. Falando agora sobre as válvulas cardíacas, nós temos as válvulas atrioventriculares, que ficam entre átrios e ventrículos, e as válvulas semilunares, que estão localizadas entre ventrículo direito e tronco pulmonar, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Nós estamos vendo nessa imagem o coração de cima. Os átrios foram removidos para que pudesse ser visto as válvulas atrioventriculares e semilunares. Quando abertas, as válvulas atrioventriculares permitem o fluxo do sangue do átrio para o ventrículo. Com as válvulas da válvula aberta, o sangue flui do átrio para o ventrículo. Nesse momento, as válvulas da aorta vão estar fechadas.
A mesma coisa acontece com o lado direito do coração. Agora, quando a válvula atrioventricular está fechada, a válvula da aorta está aberta e o sangue que inicialmente fluiu do átrio para o ventrículo, agora flui do ventrículo para a aorta. No caso do ventrículo direito, o sangue flui para o tronco pulmonar. Quando o ventrículo recebe todo o sangue do átrio, ele vai se contrair, ou seja, vai entrar em sístole ventricular, e com isso vai haver uma pressão formada pelo volume de sangue dentro do ventrículo, que vai fazer com que as válvulas da válvula atrioventricular se fechem. Essa mesma pressão faz a válvula semilunar da aorta se abrir. E novamente, a mesma coisa acontece com o lado direito do coração. Para que o sangue não faça o percurso de volta para o átrio, os músculos papilares tensionam as cordas tendíneas das válvulas. Isso permite que elas não se abram para o átrio. Quando o sangue é impulsionado para a aorta ou para o tronco pulmonar, um pouco dele sempre tende a retornar. O formato de meia-lua da válvula semilunar tem vantagem nesse momento. O sangue que retorna em direção ao ventrículo acaba caindo na válvula, que ao se encher de sangue, obstrui a passagem e assim o sangue não retorna aos ventrículos. Outra estrutura que temos no coração é um esqueleto fibroso. Ele é formado por 4 anéis de tecido conjuntivo. Eles envolvem as válvulas da aorta e do tronco pulmonar e as válvulas atrioventriculares. O esqueleto fibroso do coração permite que sejam ancorados nele as válvulas e, além disso, vai separar eletricamente a musculatura atrial da ventricular. Nós vimos que enquanto os átrios contraem, os ventrículos relaxam. A contração e relaxamento são alternados, pois essas câmaras não podem contrair ao mesmo tempo, senão para onde o sangue iria. Então, quando o impulso para a contração chega, para evitar que ele se espalhe para todo o coração ao mesmo tempo, o esqueleto fibroso vai atrasar o estímulo elétrico no momento em que ele passa do átrio para o ventrículo. Esse é um mecanismo fisiológico e vai ser melhor entendido na aula de fisiologia do coração. Como todos os órgãos do nosso corpo, o coração precisa ser irrigado. O sangue que chega e sai do coração passa através dele muito rápido, então não é possível que ocorra as trocas gasosas através desse sangue. Então existe uma vascularização própria do coração, que é formada por artérias e veias responsáveis por sua vascularização. Inclusive, é a obstrução de alguma delas que provoca o que a gente conhece como infarto do miocárdio. Vai haver uma necrose naquela região que não está sendo mais irrigada porque algum vaso foi obstruído. As artérias que irrigam o coração são os primeiros ramos da aorta. São as artérias coronárias direita e esquerda. No momento que o sangue retorna da aorta em direção ao ventrículo, onde enche as válvulas semilunares para que elas se fechem, o sangue vai passar por aberturas que estão localizadas ali próximo para essas artérias. A artéria coronária esquerda vai formar 2 ramos, o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo, que segue para trás do coração. A artéria coronária direita também forma 2 ramos, o ramo marginal direito e o ramo interventricular posterior. Esses ramos vão formar ramos menores e vão irrigar toda a parede do coração. Após sofrer as trocas entre oxigênio e dióxido de carbono, o sangue vai retornar ao coração e vai ser encaminhado para o átrio direito através do seio coronário, que se encontra posteriormente na face diafragmática do coração. Ele recebe sangue drenado do coração pelas veias cardíacas magna,
veia cardíaca parva e veia interventricular posterior, que também recebe o nome de veia cardíaca média. A parede do coração é formada por 3 camadas e já conhecemos 2 delas, o epicárdio e o miocárdio. A terceira, que é a mais interna, é o endocárdio. O epicárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio seroso, é formado por células mesoteliais e tecido conjuntivo e adiposo. O miocárdio, a camada intermediária e mais espessa, é formado por músculo cardíaco, que a gente já estudou. E a camada mais interna, o endocárdio, é formado por tecido conjuntivo e células musculares lisas. Já conhecemos o músculo estriado cardíaco, mas só para relembrar, é o músculo associado ao coração. É formado por células curtas multinucleadas, com núcleo no centro, apresentam formato cilíndrico e são ramificadas. As regiões de ramificação apresentam os discos intercalares, que são formados por desmossomos e junções gaps. O movimento do músculo liso é involuntário, a contração é rápida, contínua e forte. Essa foi a nossa aula de anatomia do sistema circulatório. Aqui nós demos ênfase ao coração e na próxima aula abordaremos os vasos sanguíneos. Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima aula.